E aí é um enorme prazer te ter aqui, Bruno, nesta nossa manhã e começarmos aí essa nossa conversa. E para quem não conhece ainda o Bruno para mim é um case de absoluto sucesso, viram? Porque Ah, é verdade, Bruno, eu vou confessar, tá? O Bruno, ele é graduado em Ciências Biológicas, imaginem vocês, ele é especialista na área ambiental. Em particular, ele é mestre em ecologia de biomas tropicais, que é uma coisa absolutamente extraordinária do meu ponto de vista, consultor ambiental em vários projetos, e eis não quando, numa altura da vida dele, ele descobre que o direito é algo que ele gostaria de conhecer melhor. E aí ele, exato, depois de todo esse percurso técnico e especializado, ele decide enveredar também pelo mundo do direito e começar a cursar direito, porque se pretende especializar, óbvio, em direito ambiental. E eis exato. não quando eu encontro o Bruno numa capacitação de mediação e ele me pergunta: Dulce, eu posso saber mais disso do que é advogar no processo de mediação e de como é que é essa diferença da negociação com a mediação? Então, de facto, não só o Bruno já é consensual, como ele ainda não é advogado, mas já se está a preparar para advogar nos métodos consensuais, e isso, de facto, Bruno, Exato, não só você exato. é motivo do meu orgulho, como eu te dou os parabéns por essa tua dedicação, viu? Muito obrigado, Nancy. É Muito muito bom te ter obrigado. aqui. É quando eu vi você falar no curso de mediação e conciliação lá em Belo Horizonte, no Sejus, eu já fiquei encantado, porque eu acredito muito na autonomia da vontade mesmo, das partes, e no direito de negociar e de estabelecer um acordo adequado. E isso, para mim, é o futuro. Eu espero, sinceramente, que o Brasil caminhe para isso, caminhe para possibilitar mais acordos entre as partes, porque é, 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 eu falo que temos que começar a tirar um pouco da tutela do Estado e dar mais liberdade para as pessoas, né? E é muito mais interessante você decidir o que é melhor para você do que esperar uma sentença de um terceiro aí que vai vir, às vezes não vai agradar nenhum dos dois lados. E hoje é esse o nosso propósito, né, Bruno? Falarmos aqui um pouco Uhum. mais aprofundadamente sobre negociação. Um tema que é tão especial, que ao mesmo tempo é tão intuitivo, mas que nós precisamos de afastar essa questão da intuição e começarmos a profissionalizar-nos na mesma, não é? Exato. Eu até tenho feito já estágio no escritório e às vezes a gente percebe o que realmente existe uma resistência ainda grande, né, Dulce, da negociação, né? Até eu percebi uma resistência contra o mediador. Às vezes o advogado é pró-conciliação, ele gosta de negociar termos, gosta dessa negociação extrajudicial, mas ele fala, não, quando tem um conciliador, quando tem um mediador, normalmente atrapalha. Então, é porque realmente é novo, assim, no sentido de precisa ainda de ter mais pessoas, igual que em Lavras. Lavras está começando uma Câmara agora, então, assim, eu acho que ainda está bem no princípio. Eu acho que ainda vai penetrar mais em Lavras, por exemplo. É. E aí vamos lá. O que é que você gostaria de começar por nós conversarmos aqui, Bruno? Então, eu fiz algumas perguntas aqui. Primeiro, por que você acha importante tentar uma negociação antes de levar para mediação ou para conciliação? Ok. Essa é a pergunta mestre para quem está a iniciar e a deixar esta questão de ser intuitivo, não é? Eu diria que, Uhum, em primeiro lugar, aquilo que me parece que é muito importante é as pessoas entenderem que falar de negociação e falar de mediação, em especial nos sistemas de civil law, onde nós temos uma legislação própria para um método de mediação, nós precisamos de começar por fazer essa distinção. Negociação é uma coisa, mediação é outra, em termos de processos. Sendo que, uhum, dentro do processo de mediação,
nós vamos ter uma etapa desse processo onde a negociação vai acontecer, necessariamente. Porquê? Porque negociação é troca de informações, troca de interesses, troca de necessidades, troca de desejos. E por conta disso, nesse sentido em particular, há aí essa questão da negociação dentro do processo de mediação. Mas nós precisamos de entender que a negociação ela está na base das nossas vidas, desde sempre. Nós precisamos de negociar até connosco próprios, né? Quando o despertador toca e aquela negociação antes do levantar, se eu vou fazer umas férias este ano ou se eu vou fazer um outro tipo de investimento em educação ou noutra coisa. Então, nós estamos constantemente a negociar connosco e nós também estamos sempre a negociar com os outros, principalmente quando temos relações familiares, mas também nas relações profissionais. Então, eu diria que a negociação ela faz parte da nossa vida direta, cotidiana. E, por regra, a maioria da sociedade não tem formação em negociação. De alguma forma, aquilo que nós temos são intuitivos e pessoas que têm habilidades natas para negociarem. E aí vem a questão dos tipos de negociação dentro desta lógica de negociar antes de mediar. Por regra, a negociação que nós estamos acostumados a fazer, que vem da nossa educação, é aquela negociação ainda influenciada nas escolas antigas, que quando eu vou negociar com o outro, eu tenho que tirar vantagem dele. Ou seja, eu tenho que sair ganhando. Isso é que é uma boa negociação. E aquilo que já está estudado, provado, demonstrado por várias escolas de negociação, da qual aí nas escolas de negociação de facto se destaca Harvard, né, entre outras, Cambridge e entre outras, aquilo que nós temos também, e vê que esses modelos de negociação são mais de common law, então nós temos aí, fruto dessa sociedade, que é uma sociedade com uma cultura diferente, essa questão do acordo, nós temos que fazer uma evolução do tipo de negociação e começarem a entender que para que as relações elas subsistam, nós precisamos de mudar da tal da barganha, não é? Ganhar do outro, para uma negociação em que eu preciso de escutar e de entender o que é que são os interesses do outro e ver se eu consigo construir de facto uma solução ganha-ganha, principalmente se essas relações elas têm continuidade. E é exatamente aí que surge a questão da mediação, porque se eu souber negociar sozinho, eu não vou precisar de um terceiro que seria o meu advogado. Se eu não conseguir a negociação, se eu não tiver sucesso na negociação, eu vou chamar o meu advogado. Para quê? Para eu lhe delegar competências para ele negociar por mim. Então nós temos como que 2 graus de negociação, diria eu. Nós temos a negociação direta, que é essa que nós fazemos no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, e nós temos a negociação indireta, quando nós chamamos o advogado para ele negociar pelos nossos interesses. Por vezes até nós fazemos isso na família, quando chamamos a mãe para negociar com a irmã. Então, nós buscamos aliados na negociação. E isso é muito importante de nós entendermos, até para começarmos a distinguir negociação de mediação. Porque onde é que a mediação surge? A mediação surge como uma proposta de um método, de um processo de trabalho, como outros, onde aquilo que surge é a necessidade de chamar um terceiro que não tem nenhuma relação com os intervenientes e, portanto, ele não vai nem para um lado nem para o outro, daí se dizer que ele é um sujeito imparcial aos intervenientes no conflito. E aquilo que nós vamos fazer é nós vamos buscar essa mediação como um complemento do nosso trabalho de negociação. E não é no sentido de eu fui incapaz de negociar. Porque se fosse isso, nós diríamos que também o cliente do advogado foi incapaz de negociar. E aquilo que nós precisamos de identificar é que isso não é uma carência, não é uma frustração. Isso tem de ser analisado como uma constatação. Eu consigo negociar? Consigo, ok. E eu não vou negociar pela lei do mais forte, porque eu sou ser humano, logo eu tenho inteligência. Então, eu vou negociar de outro jeito. Não deu certo? Chamo o advogado, para o advogado negociar por mim.
não deu certo, o advogado ainda pode chamar um terceiro para ultrapassar impasses, ultrapassar obstáculos, ultrapassar barreiras da comunicação. Então é necessário ter essa consciência dessa graduação dos processos ou dos métodos de resolução de conflitos. Eu acho que isso é o mais importante. Eu percebi já há um pouco tempo que eu estou no escritório que às vezes o cliente ele quer litigar. Não importa, vamos tentar um acordo? Não, ele quer litigar. Então, assim, tem caso que não adianta negociação. Não adianta você sentar com o cliente, porque ele realmente, o que ele quer, às vezes ele não está nem interessado no resultado do processo. Ele está interessado em litigar, em causar um incômodo à outra parte, que é uma coisa assim. Então, isso é muito interessante. Mas isso é muito interessante o que você está trazendo, porque a pergunta que nós temos que fazer quando estamos no escritório e esses clientes chegam, é a pergunta de porquê que ele só quer litigar. Exato. E nesse caso cabe muito bem a mediação, né, Dulce? Porque a mediação vai resolver isso. A sentença não vai resolver o problema dele. Exatamente. Não importa o resultado da sentença, ele não vai resolver o problema dele, né? Então, assim, é aí que você nota que a importância da mediação, até que é um processo até mais humano, né? Porque realmente a justiça vai socorrer aquela pessoa que está com um problema subjetivo, não tem nada a ver, às vezes, com o pedido do judicial e a sentença simplesmente não vai resolver o problema dele, mesmo que o juiz acolha todos os pedidos do advogado. Então, assim, é muito claro isso. Mas só o advogado que tem essa consciência que você está trazendo é que ele consegue acolher essa necessidade do cliente de litigar e de ele dizer, não, eu quero litigar, no sentido de eu quero que o outro sofra. Mas, na verdade, o que é que significa o outro sofrer? Não é? E apenas o advogado que tem a noção daquilo que é a diferença entre negociação e mediação, ele vai conseguir convencer o cliente com argumentos válidos, com argumentos sólidos, de que, ok, não vale a pena nós negociarmos, porque a negociação só vai criar mais desgaste, mas se nós judicializarmos, o desgaste ainda vai ser maior. Então, tem aqui um método, tem aqui um processo que diríamos que é um processo intermédio para o qual nós podemos nos preparar, podemos desenvolver uma estratégia, vamos continuar com o objetivo de que o outro sofra, mas vamos interpretar o que é fazer o outro sofrer. Será que fazer o outro sofrer pode ser fazer com que ele se disponibilize para escutar aquilo que o cliente diz, eu quero fazer com que ele escute umas boas verdades? Será que isso é fazer o outro sofrer? Será que na mediação seja esse momento, né? Agora é o momento, você fala tudo, se abre, conversa com a pessoa, faça ela te entender, porque talvez você não vai ter essa oportunidade junto nunca, com isso. Nunca. Vai ter. Porque no processo judicial é isso que acontece. O cliente não tem essa oportunidade. Muitas das vezes surge que você tem o cliente ali ao lado, você está a começar a fazer a inquirição de uma testemunha e o cliente começa a dizer, é mentira, é mentira. O que é que o juiz faz? O juiz manda-o retirar da sala se ele não se souber comportar. Então ele nem sequer vai fazer parte do seu próprio processo. E o cliente não tem essa ideia, porque a visão romântica dos filmes, nomeadamente a visão romântica dos filmes americanos, eles deturpam muito aquilo que é o conceito daquilo que acontece nos nossos tribunais, porque são realidades diferentes, são ordenamentos jurídicos diferentes e que a vida no tribunal, quer no tribunal brasileiro, quer no tribunal português, é muito diferente daquilo que nós vimos acontecer nos filmes americanos. E cada vez mais nós precisamos, não é? Oi? Era a visão que eu tinha de negociação, era a visão do seriado Suits, e você negociando por posição, tentando passar a perna no outro, era a visão que eu tinha. Quando eu fiz o curso de conciliação, que eu falei, então existe uma segunda via, existe uma via de negociação por interesses, onde você consegue entrar no regime ganha-ganha, né, Dulce? Sim. É o interessante, isso, né?
E isso é uma questão que eu acho que também é muito interessante, Bruno, e até por conta da tua vivência e da tua experiência e dessa tua transformação, não é? Que eu tive a honra de fazer parte dela e de a ver acontecer, de como as pessoas precisam de entender que isto não é romântico. Ou seja, nós não estamos a falar Não, de abraça a árvore, vamos ser todos amigos. Não, não é esse o toque que nós queremos aqui dar. Nós estamos a falar de uma negociação que é uma negociação com estratégia, é uma negociação que exato, ela é desenhada, ela é construída e ela precisa de muita preparação, não é? Que bom. sim. Inclusive, é a próxima pergunta. Primeiro é como se preparar adequadamente para uma negociação. Fantástico. Essa é a pergunta que vale 1000, não é? É a nota máxima. Porque quando nós pelo menos isso aconteceu comigo no início da minha carreira, quando eu acabei a minha graduação em Direito, o estágio em Portugal era de 18 meses. Ou seja, você acabava a graduação e você tinha 18 meses de estágio. E durante esses 18 meses de estágio, aquilo que, porque na própria graduação você não tem cadeiras de negociação, e aí como é que nós fazemos? Nós começamos a observar como é que os outros negociam e nós vamos negociar do mesmo jeito. Isto é, Por bastando imitação. ter identidade, não é? Ou seja, por imitação. Então, a imitação é algo que na nossa educação e que no exercício da nossa profissão ela faz parte. E eu, felizmente, tive boas pessoas para me entusiasmarem e também para, de alguma forma, me influenciarem nessa postura de negociação. Então, sempre foi uma negociação mais na lógica dos interesses, mais na lógica daquilo que eram as necessidades, mas ainda assim, aquilo que eu encontrava do outro lado era muitas das vezes a necessidade de colocar o grito ou de colocar uma fundamentação mais assertiva, de me impor mais, até pelo facto de ser advogada mulher e jovem, são tudo fatores que não são estimulantes numa mesa de negociação. Então é quase como se nós temos de ser melhores ainda do que aquilo que realmente somos. E aquilo que eu, não é? E aquilo que eu identifiquei quando comecei a ter consciência de que a minha negociação, a negociação que eu fazia, ela precisava de se profissionalizar, foi quando eu comecei a identificar que havia muitos temas que eu sabia intuitivamente, que eu até de alguma forma tinha uma reação inata, que tinha um bom resultado, mas que eu não tinha consciência da profissionalização necessária. E foi aí que eu comecei não só a buscar saber mais sobre o ser humano, porque o conflito é interpartes e, portanto, há inter-relações, é necessário na advocacia nós conhecermos um pouco do ser humano, dos seus comportamentos, do que leva às questões sociológicas, do que leva às questões educacionais, a que a pessoa reaja desta ou daquela forma, mas também em relação à questão exatamente da negociação. E aí, a preparação para a negociação, se nós quisermos, eu diria numa forma básica, pelo menos, de estar preparados, hoje em dia, felizmente, não como há 20 ou 25 anos atrás eu tive que me sujeitar, já existe, até por conta da própria internet, a disponibilidade de muitos estudos e a disponibilidade de muitas ferramentas. Então, os chamados passos da negociação, os 7 elementos da negociação de Harvard, aquilo que são as relações que nós temos de fazer em termos dos elementos e dos pontos a terem atenção numa preparação para a negociação. Mas, de uma forma assim simplificada e trazendo aqui também algumas dicas e partilhando algumas dicas, eu entendo que nessa preparação adequada para uma negociação, nós temos sempre que identificar se, dentro daquilo que é a nossa percepção, nós estamos com a força ou nós estamos com a fraqueza. Ou seja, qual é que é a nossa posição naquela mesa de negociação? Nós somos a parte mais fraca, né? Isso, as ferramentas de poder, Bruno. Nós somos a parte mais fraca ou nós somos a parte mais forte? Porque de acordo com essa classificação, diria eu, nós vamos poder e vamos ter de desenhar uma estratégia diferente. Exatamente. Porque se eu sou a parte mais fraca, certamente do outro lado eu vou ter alguém mais arrogante.
Porquê? Porque ele é a parte mais fraca, ou melhor, eu acho que enganei. Se eu sou a parte mais forte, do outro lado eu posso encontrar alguém arrogante. Porquê? Porque ele se sente vítima e a forma como ele se vai comportar, a forma como ele vai reagir comigo é de alguma forma com arrogância, com prepotência até. Por outro lado, se eu sou a parte mais fraca, do outro lado eu também posso encontrar autoritarismo. Porquê? Porque o outro pode se achar. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos a falar de comportamentos, nós estamos a falar de atitudes e a preparação ela é fundamental para nós irmos desconstruindo barreiras e irmos desconstruindo impasses que vão necessariamente acontecer quando existe esse desequilíbrio de poder. E por isso, identificar esses elementos, eu diria identificar os elementos do conflito, os elementos externos, os elementos internos, os sujeitos envolvidos, o contexto, saber fazer um mapa, também é muito importante saber fazer um mapa do conflito, onde nós precisamos de entender a história, a linha da visão em relação às várias situações que foram acontecendo e trabalhar a questão de como é que eu vou motivar não só o meu cliente, mas como é que eu vou trazer também elementos motivadores para o outro lado, querer se manter na negociação. Então é quase que uma dança, entre aspas, de sedução em relação a essas forças e fraquezas para conseguir encontrar um equilíbrio. Ser muito assertivo, eu diria também, porque não só vão acontecer e nós vamos descobrir as nossas fraquezas, mas também os medos. E não só fraquezas e medos nossos, mas também fraquezas e medos do outro. E ao invés de eu apontar o dedo para o medo e para a fraqueza do outro, eu tenho que ter a preparação estratégica para acolher essa fraqueza e esse medo do outro e lhe dar confiança e segurança de que a negociação é o processo e o método, eu diria, mais adequado para ele ficar. E com isso, já houve aí uma altura que eu fiz um evento em que eu também trouxe esse elemento, que eu acho que é muito importante na preparação, que é a questão da vulnerabilidade, Bruno. Que é, quando nós temos fraquezas, nós, por regra, sentimos-nos vulneráveis. E essa vulnerabilidade, numa mesa de negociação, ela traduz em medo, não é? Suor nas mãos, a respiração ofegante, e tudo isso atrapalha. E aquilo que eu proponho é sabermos identificar essa nossa vulnerabilidade, essa nossa fraqueza e, com muita assertividade, a transformar numa força. Então, por exemplo, se eu estou a negociar com uma grande empresa, eu vou logo começar a apresentar a minha fraqueza de uma forma absolutamente transparente. Olha, eu sei que vocês são uma empresa muito mais forte, que eu, no vosso oceano, sou apenas uma gota d'água, mas ainda assim, eu gostava que esta gota d'água fosse integrada no vosso oceano. Então, é com essa predisposição que eu estou aqui. Porque também sabemos que uma gota d'água que vai pingando, ela vai causar dano. E com isso... Porque vai juntando, né, Dulce, também, né? Exatamente. Então, com isso... As demandas trabalhistas. Conta? No caso das demandas trabalhistas, eu escuto muito isso. Que existe um desnível muito grande de poder entre o patrão e o empregado. Uhum. Então, isso impossibilita muitas das vezes um acordo justo, porque o patrão, o empregado depende do emprego, e se for pensar, nós estamos num país onde não tem emprego em todo canto, né? Então, as pessoas tendem a preservar o emprego delas. Mas eu concordo, inclusive é uma das perguntas, e é isso mesmo, quando você expõe o seu ponto fraco, você tenta fazer o outro lado entender as suas necessidades, a importância de você estar bem trabalhando para ele, e que isso, inclusive, pode ser generalizar, né? Pode se juntar várias gotas e formar um lago considerável que é um problema para ele resolver. É uma estratégia, assim, de tentar um acordo, né? Uma das situações mais interessantes, que é um verdadeiro case que eu costumo partilhar de direito trabalhista, que ocorreu numa mediação, foi uma mediação entre o empregador e o empregado, e esse dono dessa empresa era uma pequena média empresa,
E o funcionário, ele estava lá, o colaborador, ele estava lá desde os seus 17 anos. Na altura ele tinha 24, 25. E era um profissional que não tinha uma graduação universitária, mas era um técnico especializado. Ele tinha muitas formações técnicas na área da empresa. Então ele era como que tratado como sendo um filho daquele dono daquela empresa, até por razões da vida pessoal e familiar do empregado. E aquilo que acontece é que o funcionário, ele enviou uma carta de rescisão contratual, porque ele queria ir à sua vida, mas fê-lo da forma legal, ou seja, fez a carta, registrou e enviou pelo correio. O dono da empresa, quando recebeu a carta, ficou tão ofendido, que ele disse que não lhe pagava nada. Quando a mediação começou, a postura do dono da empresa foi, olha, ele tem direito a receber tudo, mas eu não lhe pago nada. E entender o que é que significava eu não lhe pago nada, teve de ver com essa questão que tu estás a dizer, de uma negociação que não seria possível se não fosse através de uma mediação. Na mediação, foi possível identificar o quê? Foi possível identificar que ele estava muito magoado, porque ele tinha se sentido traído pelo filho, porque o filho, que não era filho, não é? Mas ele tinha se sentido traído por aquele funcionário que ele considerava como filho, que em particular aquilo que ele considerava era que era muito injusto ele ter passado na porta do gabinete dele e não ter batido a dizer, olha, eu estou com um problema, eu quero ir embora. E aí nós descobrimos que do lado do funcionário, o que é que ele queria? Ele queria mudar de emprego, ele queria mudar de vida, porque ele queria uma namorada. Ele queria fazer família, ele queria constituir família. E naquela função que ele estava na empresa, ele estava sempre viajando e ele estava sempre fora dos centros urbanos. E então ele queria dar uma pausa na vida dele. E foi muito curioso, porque o resultado não só foi o efetivo pagamento, onde o funcionário, aquilo que ele disse é que ele não tinha pensado no quanto ele tinha magoado a outra pessoa, com a sua atitude, com o seu comportamento e como ele tinha sido sentido desrespeitoso na sua conduta, e que com isso ele apenas queria receber 50% daquilo que ele efetivamente tinha direito. E aí o empregador, aquilo que ele disse foi, olha, não só eu te vou pagar tudo, como não só eu te vou pagar juros pelo meu atraso, como eu também te vou fazer uma carta de referência para uma empresa na cidade, onde o dono da empresa é meu amigo e tem uma filha que eu acho que vocês os dois se vão dar muito bem. Então, isso para mim foi uma história que me marcou assim imenso, porque estávamos a falar de uma rescisão contratual e de repente encontrou-se uma solução casamenteira. Quer dizer, eu acho isso absolutamente incrível e que num processo judicial, através de uma sentença, aquilo que nós íamos averiguar era o quê? Direito, factos, prova, pague-se. E não havia esta possibilidade de comunicação, não é? Então, é muito importante o advogado saber fazer uma negociação e, como tu me perguntavas, saber fazer uma preparação adequada. Isto é, não fazer uma negociação intuitiva, porque certamente, até pode dar certo em termos do resultado alcançado, mas a pergunta que é necessário fazer é em termos do nível de satisfação. Até que ponto é que aquela negociação conseguiu o máximo do nível de satisfação e até que ponto é que uma boa preparação prévia e uma preparação contínua que vai mudando durante as etapas da própria negociação consegue alcançar esse resultado e que por vezes nós até conseguimos negociar alguns pontos e os outros que por questões subjetivas não dá para negociar, podemos chamar o mediador para ele auxiliar exatamente nesse desbloqueio. Tudo isso é flexível, tudo isso é informal, tudo isso é absolutamente possível. E modifica até a percepção da população sobre o judiciário, né, Dulce? Uma percepção bem melhor do que nós temos hoje em dia. Porque se as pessoas vão ao judiciário e saem com uma sentença dessa, imagina, que nesse caso específico, ele saiu com o melhor das percepções sobre justiça. Sim, porque é a justiça do caso concreto, então tem exatamente a ver com isso, sem dúvida alguma.
E tem aquilo também, como uma pergunta que nós não falamos ainda é como a gente faz quando o negociador ele insiste em negociar por posição. Você não consegue negociar por interesse com ele, não consegue avançar na negociação, porque ele realmente defende a posição dele com unhas e dentes e você não consegue avançar. Você leva para mediação ou existe alguma técnica para tentar reverter isso? Ainda dentro da negociação, eu acredito que nós podemos tentar reverter isso. Como? Primeiro, nós temos que entender o que é que faz com que aquela pessoa se mantenha firme na posição dela. Ou seja, quando nós falamos firme na posição dela, porque é que aquela pessoa diz eu quero, não é? Porque esse é o primeiro passo, inclusive no Como Chegar ao Sim, que é um dos manuais de negociação, não é? Que nós devemos de ter em consideração. Ele traz-nos 4 etapas. E a primeira etapa é exatamente a questão de separar a pessoa do problema, e a segunda etapa é define qual é a posição e qual é o interesse e trabalha o interesse. Quando nós temos pessoas que estão na posição, significa ainda que nós não conseguimos identificar o problema. E com isso há como que uma mistura ainda, mesmo que seja subliminar, entre aquilo que é o problema e aquilo que é a pessoa. Então eu diria o seguinte: se eu tenho alguém do outro lado que ele insistentemente vem para a posição, que é a verbalização eu quero, não é? E muitas das vezes de uma forma impositiva, de uma forma autoritária, para mim isso revela-me se ele permanece ali, apesar daquilo que eu já me abri com ele, que olha, que eu quero ver aqui como é que nós podemos satisfazer os seus interesses, mas também preciso de satisfazer os meus. Se ela continua a insistir na posição, eu tenho que começar a ser mais assertiva também com ela. De lhe dizer, se você diz que quer isso, então eu vou passar a dizer que eu quero aquilo. E aí nós não vamos sair os dois daqui, ou vamos começar cada um de nós a puxar pelo seu lado. E certamente vamos ver quem tem razão. A questão aqui é fazer com que a outra pessoa tome consciência de que se ela se mantiver na posição, não só de facto eu posso perder, mas certamente ela também vai perder. E então eu vou ter que fazer com que ela tome consciência de até que ponto é que ela tem noção de que ela também vai perder e até que ponto é que ela de facto está preparada para isso, ou se ela está disponível para fazer essa mudança. E aí, Bruno, é assim, mudar dói, mudar custa e tem muito de ver com a questão de educação. Existem pessoas que foram educadas sempre daquela forma e elas nem sequer imaginam que existe uma forma diferente de fazer a coisa. É igual para quem é destro, escovar o dente, e um dia você diz assim para ela, olha, escova o dente com a mão esquerda. E aí aquilo não faz sentido absolutamente nenhum, mas é possível. Então são esse tipo de pequenas coisas que nós temos de aprender na mesa de negociação a trazer e a trabalhar. Nós precisamos de desenvolver técnicas de comunicação, e aí Marshall Rosenberg, comunicação não violenta. Nós precisamos de desenvolver técnicas de negociação. A Escola de Harvard partilha imensas, partilha o Como Chegar ao Sim, do Fisher e do Ury, partilha os 7 elementos da negociação. Então, são fontes muito ricas para nós alimentarmos aquilo que são essas, digamos, essas funções intuitivas que temos feito e que é necessário nós aprofundarmos. E tem uma técnica, que eu não sei se eu cheguei já a partilhar contigo, ou se tu já chegaste a esse ponto, que é a elaboração de molduras do não positivo. Molduras do não positivo, ok. Então, de uma forma assim bem sumária, tá? Moldura do não positivo é, tu começas pelo não, depois tu começas pelo um sim, depois tu dizes um não, e depois tu terminas com um sim outra vez. Então, o que é que isto significa? Eu vou dizer para a pessoa assim, olha, eu estou entendendo que para você é muito importante você receber esse valor. Nesta nossa negociação, é impossível eu te pagar esse valor. Eu já dei o sim e o não, agora vou para o segundo sim. No entanto, eu estou disponível para nós continuarmos a nossa conversa
e verificar como é que nós conseguimos ter uma solução boa para os dois. Você topa? Tá? Isto é uma moldura, entendeu? Isto é uma moldura. Agora, como é que isto funciona? Óbvio, muito treino, com certeza, não é? Não é uma questão intuitiva, mas é uma questão de como que nós precisamos de ter o quê? A receita na nossa mente. Então, quando nós falamos em mudança de mindset, nós estamos a falar disso. Nós estamos a falar muito de neurociência, por exemplo, que é trabalhar na nossa mente aquilo que são fórmulas para nos ajudarem na comunicação. Quando nós estamos diretamente envolvidos no conflito, isto é absolutamente difícil, isto é dificílimo. Eu diria que em algumas situações é impossível. Porquê? Porque nós temos o nosso lado emocional, que dependendo das características individuais de cada um, fala mais alto. E por isso é que é tão interessante o advogado, em vez de ele assumir as dores do cliente, ele ter essa correlação de afinidade, de acolhimento com o cliente, mas ele conseguir ter a sua cabeça mais racional. Então ele não viver a dor do cliente com paixão, mas ele viver a dor do cliente de uma forma profissionalizada. Que é, olha, ok, nós do outro lado temos uma pessoa difícil, nós do outro lado temos alguém que insiste em negociar por posição. O que é que eu, enquanto advogado, posso trazer de diferente que o meu cliente ainda não trouxe e o que é que eu de racional posso trazer para a gestão desse conflito, na negociação. E se eu não conseguir, eu já preciso de ir preparando o meu cliente, que nós temos outras vias, que é além da nossa negociação, se for o caso, nós podemos ter a via da mediação, se for uma relação continuada, nós podemos ter a via da conciliação, se for uma situação pontual, mas, óbvio, não estamos a falar daquela conciliação de tem acordo, não tem acordo, porque isso não é conciliação em lugar nenhum. E hoje em dia, a mediação e a conciliação privada, ela tem vindo a ganhar espaço exatamente pela sua profissionalização. Hoje nós temos profissionais que só se dedicam a fazer mediação ou que só se dedicam, ou pelo menos de uma forma mais prioritária, a fazer conciliações. E isso é uma realidade crescente. Realmente tem sido a conciliação tem funcionado de uma maneira muito expressa, né, Dulce? Assim, porque mesmo a conciliação, sendo um tempo reduzido e diferente, obviamente, da mediação, ela tem alguns princípios que não estão sendo muito seguidos em alguns lugares, né? Então, realmente, isso para mim resulta em acordos, às vezes, que não são cumpridos, é que eu estou mais vendo, e isso em ação de pensão alimentícia, então, eu percebi umas assim, que eu falava, ele não vai cumprir esse acordo. Claro. Porque na hora ele, não, eu concordo, não, pago, 40% do salário mínimo, agora. Aí eu falei, esse cara não vai cumprir. E aí eu comecei a achar, isso não tá adiantando de nada, porque... Isso é bem curioso. Diz, completa. Então, e aí ele sai quando ele sai da sala, eu fiz algumas conciliações, que quando ele saiu, eu falei assim, ele não vai cumprir. Vocês acham que eles vão cumprir? Ele não vai cumprir esse acordo, tenho certeza absoluta. Os advogados concordaram, tá todo mundo de acordo, menos ele não vai cumprir. E não cumpria. Passava um tempo, chegava já a notificação e descumprimento. Porque essa é uma das questões que precisa de ser entendida. A legislação brasileira, ela é uma legislação, assim, não existem legislações perfeitas, mas ela é uma legislação muito inovadora, é uma legislação muito completa e é uma legislação muito atual. Mas ela precisa de ser respeitada, como tu muito bem disseste e como muito bem trouxeste. E no caso da conciliação em concreto, a conciliação não é um processo adequado para relações continuadas. E uma situação onde existem filhos são obrigatoriamente situações continuadas. E tratar uma situação onde existem filhos através de uma conciliação é estar a utilizar um método adequado para tratar uma determinada situação. Aí a responsabilidade é dos advogados. Porque um advogado tem um cliente com um processo de família e em que, pelo Código Civil, está lá,
pelo Código de Processo Civil, está lá, ele pode optar por uma conciliação ou por uma mediação, e ele não exige uma mediação, significa que ele não está a cumprir com a sua competência, porque ele tem o dever de saber que, pelo Código de Processo Civil, ele deveria ter colocado na sua peça processual, na sua petição inicial ou na sua contestação, a necessidade da realização de uma mediação. Aí alguns dizem assim, Dulce, mas você não conhece o Brasil é muito grande e há lugares onde ainda não existem os sejusques com mediação. Faz mediação privada. Indica o mediador privado. Escolhe o outro mediador. Hoje em dia, inclusive, está mais do que claro, mas já estava na lei, não é? Já estava na lei a possibilidade da mediação online. Faz uma mediação online. Aí você vai ter mediadores em todo o lugar do país e, quiçá, até do mundo. Então, não existem mais essas barreiras, são crenças limitantes que nós precisamos de romper, que nós precisamos de rasgar, porque a negociação, ela é extraordinária, ela é absolutamente fundamental, desde que se faça de uma forma profissionalizada, mas no caso do processo de mediação, ainda precisa de um maior investimento. Porque nós vamos precisar não só de ter a preparação estratégica de como vamos conduzir a nossa atuação no processo de mediação, mas também do nosso cliente. O que é que ele vai falar, quando é que ele vai falar, como é que ele vai falar, o que é que ele vai responder ao outro em situações de tensão, porque no processo de mediação existem sim situações de tensão, faz parte. E elas têm de quê? De vir para cima da mesa exatamente para isso não acontecer que tu disseste. Que é, eles dizem que sim, abanam a cabeça, mas vão embora e nem querem saber, porque não vão cumprir. Foi só uma forma de adiarem, não é? Então, é isso que é necessário. Fantástico. Eu estou super de acordo contigo. Mas eu percebi isso, assim, em poucas mediações eu já percebi que muitos acordos não iam ser cumpridos. E também, quando eu trabalhei um tempo no gabinete do Dr. Rodrigo aqui, eu percebi também que chega muito descumprimento de acordo e acaba tudo judicializando, não tem... Porque, por exemplo, uma das questões que é muito importante, e aí não só em relação aos advogados, mas também em relação aos magistrados, os próprios magistrados, alguns deles já começam a ter conhecimento, mas a maioria deles ainda não sabe qual é que é a real diferença entre uma mediação e uma conciliação. Porque na sua formação de magistrado, ele estudou lá num determinado momento que ele, juiz, tem o dever de conciliar as partes. Antes dele proferir a sua sentença, ele tem o dever de conciliar as partes. Ou de reconciliar, em alguns casos até. Mas aquilo que nós falamos, e em especial no Brasil, quando nós autonomizamos o processo de conciliação e também instituímos o processo de mediação, e eles têm, por exemplo, na resolução 125 do CNJ de 2010, eles têm de facto ali tratamentos quase similares. Na própria na próprio Código de Processo Civil, eles também são tratados quase de igual. Os princípios são os mesmos. O que difere é o objetivo a alcançar através do processo e também as exigências em relação a ser mediador ou conciliador. Então, essas nuances, elas existem por algum motivo. E é necessário entender e classificar que é substancialmente diferente, por exemplo, em relação à exigência de, para ser mediador, e em particular mediador judicial, tem de ter uma graduação universitária pelo menos há 2 anos e uma formação reconhecida pela Escola Superior de Magistratura. O que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de que para que a pessoa tenha uma graduação há pelo menos 2 anos, ela terá uma determinada idade. E com a idade vem o quê? A maturidade, vem também aquilo que é o desenvolvimento de um compromisso e o desenvolvimento daquilo que nós trabalhamos e tratamos em relação a essa situação em concreto. Então, tudo isso impacta na gestão do conflito. E por isso é que falarmos de negociação, falarmos de mediação, falarmos de conciliação, é tão importante ter bem presente estas diferenças entre esses 3 tipos de formas de gerir e de resolver os conflitos. Sim.
Mas isso é bastante perceptível quando eu comecei a ver isso na faculdade, depois de ter feito o curso de mediação e conciliação em Belo Horizonte, e depois já fui para a prática, eu vi que isso é muito claro que às vezes vai para a conciliação, igual eu dei o exemplo de pensão alimentícia, que é matéria de mediação, com certeza. E vai para a conciliação eu brinco assim, parece que quando o pai não quer cumprir, ele nada faz ele pagar a pensão de alimentos. É sério, eu comecei até a questionar um pouco essa prisão civil, porque eu falo, não adianta, a pessoa não paga. Se ela não quer pagar, ela não paga. E ela precisa entender que ela tem que pagar. Então, talvez e às vezes a prisão não faz ele entender. E a questão é entender essa posição, não é, Bruno? Ou seja, quando o sujeito diz eu não pago, o que é que isso quer dizer? A pessoa é de facto de má índole? A pessoa, o que é que ela está a dizer com o não pago? Porque ela pode estar de má fé, mas também podem haver outras questões. Ou seja, há pessoas que a sua essência é uma essência de desresponsabilização, mas há outras que têm outros motivos. E é isso que nós importa trabalharmos, que o processo de mediação não é para tudo, não é para todos, a negociação também não é para tudo, nem é para todos, mas nós precisamos de entender essas diferenças, não é? Bom, sim, tem gente que quer a sentença, né, Lúcio? É perceptível também isso, né? Claro. Tem gente que quer a decisão do juiz também, né? Porque ainda não está preparado. Exatamente, porque não está preparado para tomar a tal autonomia e a responsabilidade dessa autonomia. Enfim, bom, o nosso papo está ótimo, mas nós já estamos aí nos nossos minutos finais, então vamos aí dar continuidade, Bruno. Tá. Eu preparei mais umas perguntas. Como negociar com a outra parte sem ferramentas de poder? Que você acabou já explicando um pouco também, né? Quando você tem a outra parte tem muito mais ferramentas de poder do que você. Como você faz para lidar com isso? Você acabou expondo, né? Que é abrindo a sua vulnerabilidade. Isso mesmo. Eu acrescentaria só a questão de trabalhar igualdade com equidade. Ou seja, que no processo de mediação ele nos traz a questão do princípio da isonomia. Então aí trabalhar a igualdade com a equidade e a isonomia dentro do processo eu diria que é fundamental, porque ajuda a fazer com que a outra parte que tem ferramentas de poder, ela entenda que não é só o grito, não é só a força que faz com que aquela situação seja efetivamente resolvida, que apesar de eu ser o elo mais fraco, que ainda assim eu tenho as minhas armas também. Eu tenho aquilo que são a minha própria estratégia. E aí, uma das questões que eu tenho trazido muito é a questão da imagem. O que é que a imagem do outro significa para ele? E até que ponto é que a exposição daquele comportamento que ele está a ter comigo vai ou não ter valor para ele nessa mesa de negociação. Mas é um processo. Sim, é mais complicado mesmo, mas eu lembro de você ter falado isso no curso de mediação, essa relação da imagem, e realmente é interessante, e não vem à cabeça da gente, precisa de ter conhecimento, fazer um curso para você entender que existe jeito de negociar mesmo em desvantagem, né? Sim. Você tem sempre, o advogado da atualidade, ele precisa de entender que a criatividade, e em especial a criatividade jurídica, é um diferencial da sua atividade profissional de advogado, porque ele tem que colocar a sua criatividade jurídica ao serviço da construção de soluções. E aí sim, ele vai ter muito sucesso. Sim. E a última pergunta que eu preparei deixa eu ver, acho que foi todas, né, Dulce? Foi todas. Acho que sim. Foi todas as perguntas. Ô Bruno, olha, não só foi absolutamente maravilhoso aqui este nosso momento, como te ter e continuar aí a trabalhar contigo é para mim uma grande motivação também, então eu só tenho a agradecer-te, porque ainda vou te buscar os seus conselhos muito aí, Dulce. Durante a vida, vou te ligar muito ainda para pegar opinião, pegar conselho, porque você é uma referência. Então tem que usar a sua amizade agora, de maneira boa.
Muito obrigada. Nós só temos que ter, quando começamos a desenvolver esta questão das ferramentas e das técnicas, temos que ficar mais atentos, porque as nossas cobaias deixam de ser cobaias, né? Elas começam a saber como negociar. E aí nós também passamos a ser as próprias cobaias delas. Então é muito legal colocar essas técnicas e essas ferramentas todas. E para mim foi uma enorme satisfação estar aqui contigo e partilharmos os dois este momento. Eu só tenho a agradecer-te. Lembrar que as jornadas aqui das nossas lives, elas vão continuar até sexta-feira, então continuamos aí às 8h15. E esta semana em particular, nós estamos a fazer o lançamento da 5ª edição da Chave para Advogar na Mediação. Então, quem tiver aí interesse, passe por lá, veja aquilo que a Chave oferece e fique ligado, porque só vai até sexta-feira. Então, esses eram os dois recados que eu queria te dar. Conta. Se tiver alguém de Lavras assistindo, pode conversar comigo, que eu conto um pouco sobre o curso, como foi. O curso foi bom, proveitoso, muito proveitoso, e o pessoal jovem de Lavras, Dulce, tem usado muito a negociação, a conciliação, então, assim, eu acho que é um futuro promissor, essa área, assim. Maravilha. E acho que ficou bem claro que quando nós estamos a falar, em especial destas matérias, não necessariamente nós estamos a falar para advogados já formados, não é, Bruno? Tu és um exemplo de um advogado ainda em formação e do quanto tu tens beneficiado na tua atividade desta situação e daquilo que nós temos partilhado, e tem sido ótimo trabalhar contigo também. Então, olha, só tenho a agradecer-te, dar-te um forte abraço, dizer para ficares aí em segurança e continuamos aí ligados nesse trabalho que vimos fazendo. Boas negociações e muito obrigada pela tua presença aqui, visto? Foi muito bom. Muito obrigado, Dulce.